Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no último programa nós havíamos falado um pouco sobre Jesus como o Verbo que se encarnou. Nós já vimos que Jesus revela a Deus como Pai num sentido absolutamente diferente daquilo que era conhecido no Antigo Testamento. Deus é Pai não apenas enquanto Criador, mas é eternamente Pai do Filho. Antes de haver criação, antes da encarnação, já havia em Deus a tríade: Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. E é por isso que o Novo Testamento, particularmente o Evangelho de São João, se refere ao Filho encarnado como o Verbo que se encarnou. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E a carta aos Colossenses fala que ele é a imagem do Deus invisível. E a carta aos Hebreus que ele é resplendor da glória do Pai e expressão de seu ser. Da onde vem essa ideia de palavra que se fez carne? É que a expressão que São João usa, logos, no grego, quer dizer sim palavra, quer dizer verbo, mas quer dizer também razão. Jesus, nesse sentido, o Verbo encarnado é o paradigma, o modelo de toda a criação. Me parece que a gente precisa, inclusive, explorar um pouco mais essa ideia de logos, de racionalidade, uma vez que está aí, como que embutido, como consequência, que o universo tem uma lógica. O universo tem uma racionalidade que pode ser descoberta pela própria ciência. Além disso, a palavra é o veículo de comunicação por excelência. Eu me revelo de muitas maneiras, mas sobretudo através da palavra. Quando eu expresso, eu verbalizo aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero e até aquilo que eu sou. Então nós havíamos chegado ao parágrafo número 242 do nosso catecismo, quando nós falamos do primeiro concílio ecumênico da história, que aconteceu no ano 325, na cidade de Niceia, na Ásia Menor. E nesse concílio, a Igreja teve que enfrentar um desafio muito grave que surgia dentro das suas próprias fileiras. Uma heresia chamada arianismo. O que era o arianismo? Ário era um presbítero de Alexandria que dizia que o próprio Jesus tinha confessado a fé de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um só. Sendo assim, Deus não poderia ter um filho, muito menos um filho que fosse igual ao Pai. Então, nesse sentido, Jesus, ou melhor, o Verbo seria criatura. A primeira, a mais perfeita, criada antes de todos os séculos, mas criatura. O Concílio de Niceia vai dizer, não, ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa expressão consubstancial significa que o Verbo, o Filho, é da mesma substância do Pai, é da mesma natureza divina que o Pai. Ou seja, o Filho é Deus com o Pai. Em 381 se reuniu um outro concílio ecumênico, desta vez na cidade de Constantinopla, o primeiro concílio ecumênico de Constantinopla, que vai então elaborar esse credo que nós professamos até hoje, aquele um pouco maior, em que se conserva essa expressão consubstancial ao Pai. Jesus é o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Então, aqui nós temos
algo essencial para a vida da igreja e para a identidade do próprio cristão. Como nós já temos dito em vários dos nossos programas, o monoteísmo cristão é muito diferente do monoteísmo hebraico e do monoteísmo muçulmano, porque o nosso Deus, embora seja uno e único, ele subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É interessante que durante o Concílio de Nicéia havia uma outra heresia que também preocupava, chamada modalismo, ou sabelianismo, por causa de um outro camarada chamado Sabélio, que dizia o seguinte: Pai, Filho e Espírito Santo, na realidade, são 3 modos de Deus aparecer. 3 máscaras, digamos. De modo que, no Antigo Testamento, ele se manifesta como Pai. Depois, na plenitude dos tempos, ele se manifesta como Filho. E nos tempos da Igreja, como Espírito Santo. Mas, nesse sentido, o Pai teria se encarnado e chamado Filho. O Pai teria sofrido a morte na cruz. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 modos da mesma pessoa, da mesma entidade se manifestar. Aqui também a Igreja não poderia aceitar. O Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. E, no entanto, eles fazem parte, eles têm a mesma natureza divina. As expressões técnicas, inclusive, que vão ser cunhadas depois, pessoa. Pessoa, ela vai passar a fazer parte do vocabulário trinitário para expressar aquilo que é diverso em Deus. O que é comum à natureza divina. Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma natureza divina. Mas o que distingue um do outro? Aí usa essa expressão pessoa. Então, muito antes da psicologia moderna, já havia a utilização da expressão pessoa para mostrar o que é diverso no centro mesmo da vida íntima de Deus. Então, o modalismo também não poderia ser aceito. Dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa, apenas manifestada como 3 máscaras. Nos tempos desses concílios, a expressão prosopon, no grego, significava justamente máscara. O artista, naquele tempo, não tinha a maquiagem que nós temos hoje, que muda completamente a feição de uma pessoa, de modo que uma jovem pode fazer o papel de uma idosa e aparecer realmente como idosa. Aliás, é interessante como em muitos filmes e novelas, o mesmo artista, ele faz papel de jovem, depois de homem maduro e depois de vovô. Mas é o mesmo, apenas com maquiagem diferente. Naquele tempo a coisa era um pouco mais simples, se usavam máscaras. O mesmo ator poderia colocar máscara diferente e assim ele mudava de personagem durante o enredo do teatro. De modo que Pai, Filho e Espírito Santo seriam 3 máscaras representadas pela mesma pessoa. Isso foi também uma heresia que a Igreja não pôde aceitar. Uma terceira heresia era o triteísmo. Pai, Filho e Espírito Santo são tão diferentes que no final das contas são 3 deuses. Numa cultura politeísta, falar de 3 deuses era até bastante simples, mas essa não expressa a fé nem de Israel e nem a fé cristã. Então vejam, esses 2 concílios, o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla, foram muito importantes. E quando pela primeira vez na história a Igreja empenhou a sua autoridade de magistério, foi justamente para defender a identidade divina do seu próprio fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos então uma fé autenticamente cristã e que na vida possamos reproduzir em obras e ações a nossa identidade de adoradores do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Oh